No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante nesta quarta-feira, 6 de agosto de 2025. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoe você e sua família. Nós estamos no início do mês, temos os nossos desafios mensais e eu peço a você que não deixe de apoiar sempre que puder este trabalho, para que ele se permaneça ativo nas redes sociais. É um desejo do nosso coração seguirmos adiante falando esta verdade, as verdades que libertam. Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia. Por falar nisso, também tem outro meio de você apoiar, dando de presente para alguém, né? Enviando o nosso e-book para que as pessoas tenham acesso a essas informações. Também está no link o seminário, Batismo nas Águas, e seja uma bênção para o programa Minuto da Unicidade, programa Nossa Voz. Nesta quarta estamos na rádio, Nossa Rádio FM, apenas aqui para a região de Morungaba e também, é claro, pela internet. Hoje não temos o programa na Rádio Betel do Rio, em virtude da transmissão do culto da comunidade evangélica Betel. Na Betel a gente volta amanhã. Seguimos pela rádio, Nossa Rádio FM. Muito bem, falando da palavra, eu queria hoje deixar duas referências. Elas estão interligadas dentro do assunto que eu quero abordar aqui rapidamente. O que diz Paulo aqui? A primeira referência está em Gálatas 3:20, que ele diz: ora, o mediador não é o de um só, mas Deus é um. Gálatas 3:20. Ele está falando de lei, de graça, está falando de lei, está falando de Cristo, e ele traz essa frase que é uma frase que está muito ligada à unicidade de Deus. Ele diz: ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. O que Paulo está falando aqui, meus queridos amados irmãos, antes da gente falar da unicidade de Deus, referindo a diferença, ele está fazendo um paralelo ali entre a mediação da lei e a mediação de Jesus Cristo. Quer dizer, a lei foi dada através de um mediador, no caso Moisés, mas Deus é um só. Ele sempre vai bater essa tecla, lembrando sempre da Errade, lá de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, da Errade, que é um mandamento muito forte entre os judeus e que não foi mexido. A Errade não foi adulterada. Mantém-se fiel como foi dada a Moisés até o dia de hoje. E aí ele fala que a lei fazia essa mediação, a Torá fazia a mediação. Quer dizer, a lei foi dada através de um mediador chamado Moisés, mas Deus é um, e a salvação, ou seja, a graça de Deus, vem através do Senhor Jesus, que é o único mediador entre Deus e a humanidade. Como que Jesus é Deus, Tony, e faz essa mediação? Jesus Cristo, homem. O próprio Paulo explica para Timóteo. É só você ler lá. 1 Timóteo 2,5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Ele deixa isso bem claro. Ah não, mas espera aí, Tony, você tem que decidir. Ou Jesus ele é o mediador, ou ele é esse Deus, porque são dois papéis diferentes. Ora, por que ele não pode? Por que ele não pode exercer esse duplo papel? Num debate, um pastor fez essa pergunta para mim no canal da HIT TV, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Fui convidado para participar num debate e ele falou exatamente deste assunto, dizendo: não pode Jesus pagar para a lei. Ele achava que eu ia falar lei, mas vamos lá, veja a pergunta, ouça a pergunta dele e ouça a minha resposta, você que acompanha o programa. Nós temos a doutrina da propiciação. Propiciar é aplacar a ira de alguém que tinha motivo suficiente para ficar irado contra outra pessoa. A quem foi pago o resgate? Se nós falarmos que Deus pagou, morreu ele mesmo, entregou para ele mesmo, o unicismo vai criar um Deus caprichoso. Ele mesmo está irado, ele mesmo paga o resgate. Mas a Bíblia diz
que Cristo pagou ao Pai. Cristo pagou o resgate ao Pai. A doutrina da propiciação é muito importante. Então, queridos ouvintes, nós precisamos da doutrina da Trindade para explicar esses pontos. Então, gostaria que nessa última participação dele, ele explicasse sobre a propiciação, ele explicasse, e não vai dizer que foi pago a lei, porque a lei vai virar uma pessoa. O pai e o filho não são pessoas distintas, mas a lei virou uma pessoa distinta agora. Isso não vai colar. Os ouvintes são inteligentes e não vão aceitar essa explicação. A quem Jesus fez o sacrifício? Tito 2, 13 e 14, e aí talvez ele pode apelar para os originais, pelo menos para o grego, mas diz assim, na minha tradução, em qualquer outra tradução, diz assim, ó, estamos aguardando a bendita esperança e o glorioso retorno do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo seu zeloso e consagrado às boas obras. Ele entregou a si mesmo para nos redimir. Deus, o grande Deus, pastor Átila Ribeiro, o senhor precisa entender isso de uma vez por todas. O grande Deus e Salvador Jesus Cristo se entregou a si mesmo para nos redimir e para purificar para si. Por isso que Efésios capítulo 5 diz que ele vai apresentar a igreja a si próprio, para si mesmo. Essa terminologia, essa expressão, entregou a si mesmo, vai se apresentar a si mesmo. Deus seria, então, vai apresentar a igreja para ele mesmo, vai entregar a si mesmo, fazer sacrifício. Na cruz tínhamos ali o cordeiro, e não esqueça que Jesus exerceu o papel de cordeiro, sacerdote, porque para você fazer uma oferta aos moldes do judaísmo tinha que ter um altar, a cruz era esse altar, tinha que ter lá uma oferta, um cordeiro, tinha que ter o sacerdote, e Hebreus vai dizer que ele é o sumo sacerdote. Olha quantos papéis Jesus desempenha. E acima de tudo também, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, 2 Coríntios 5,19. Deus recebendo, o grande Deus se entregou a si mesmo. Por isso que ele fala, eu dou a minha vida e depois eu mesmo volto a tomar a minha vida e ninguém tira de mim. Aí, respondi com base bíblica. É o Jesus Cristo homem que Paulo fala. Ele veio manifestado em carne justamente para esse sacrifício. Então, quando Paulo diz, voltando aqui ao texto inicial, que o mediador não é de um só, ou seja, ele não faz a mediação por uma pessoa só, mas Deus é um. Por que ele fez questão de falar isso? Para que você não venha confundir os papéis desempenhados por Deus como mediador e como, claro, o próprio Deus que é. Ele faz o fechamento da questão para que não haja brecha para você pensar que se tratam de duas pessoas. É só isso. Mas Deus é um, unidade absoluta. Se eu, um simples mortal, sem demagogia nenhuma, você que está me ouvindo aí, meu querido irmão, que é pai, você é pai, mas um dia para você ser pai, você teve que ser filho. Se você já é avô, assim como eu também, quantas pessoas você é pai, você tem que decidir o que você é, pai, avô, filho, o que você é? Ué, você é tudo isso, né? A depender da situação, você é os três. Você é pai, você é avô, você é filho, você é neto, você é sobrinho. E é o que Paulo está dizendo. Olha, o mediador não é de uma só pessoa, né? Não fez o sacrifício para um, mas fez para todos. Mas Deus é um. Bom, e aí Paulo fala que, lendo outro texto que eu fiquei de ler para você, lembra? Paulo diz lá à igreja de Coríntios, diz assim, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. 1 Coríntios 4, verso 1. Então, nós somos ministros, e além de ministros, nós somos mordomos dos mistérios de Deus. Então, nós temos essa função de servir, nós somos os autênticos administradores, mordomos, ou seja, somos responsáveis por servir com os nossos talentos e dons. Somos mordomos dos mistérios de Deus. E o principal mistério que nós estamos focados em transmitir para as pessoas que nos ouvem é
Paulo diz lá em 1 Timóteo 3,16: indiscutivelmente grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne e nós somos mordomos desses mistérios, desse principal, para transmitir. E é por isso que tem o Minuto da Unicidade, cujo principal objetivo é se juntar aos que falam dessa verdade diuturnamente, todos os dias, sem parar, para que mais pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É por isso que eu peço o teu apoio, preciso dele para continuar. Juntos somos mais fortes. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Graça e paz. Minuto da Unicidade.